A gente entrevista Lindsay Lopes, que é presidente da ASPREM, que é a Associação dos Servidores da Prefeitura de Mossoró. E mais, vereadores de Natal aumentam os próprios salários, mas o do prefeito, vice e secretários. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você que é de Mossoró, você que é servidor público municipal, o assunto hoje é para você. A gente vai falar com a presidente da Associação dos Servidores da Prefeitura de Mossoró. A gente vai falar sobre o plano de cargos que foi aprovado por parte da Prefeitura, que vai beneficiar os servidores gerais do município. Você de casa manda a sua pergunta, o seu questionamento. Todos os contatos estão aparecendo aqui no canto da tela. Tem o nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM e o WhatsApp 988028979. Tem informação, notícia boa. Muita gente fica apreensiva quanto ao preço da gasolina. Pois é, a 3R Petroleum reduziu os preços dos combustíveis vendidos na refinaria Potiguar Clara Camarão, em Guamaré, já nessa quinta-feira. O litro da gasolina passou a ser comercializado às distribuidoras por R$ 2,71, enquanto o do diesel S500 está a R$ 3,91. Ambos os produtos tiveram o preço reduzido em 12 centavos pela petroleira. O reajuste reduziu a diferença em comparação com os valores praticados pela Petrobras. No terminal da estatal em Cabedelo, na Paraíba, a gasolina da empresa Potiguar está apenas 1 centavo mais cara. Já o diesel paraibano está 35 centavos mais barato do que o cobrado pela 3R Petróleo. Os preços dos combustíveis na refinaria Clara Camarão são atualizados pela empresa às quintas-feiras. Portanto, ontem, no feriado, houve aí esse reajuste para baixo desta vez. E aqui, pelo menos nas bombas, nos postos de combustíveis de Mossoró, a gente ainda vê o litro da gasolina a R$ 5,99, como você confere aí nas imagens. Porém, alguns já estão fazendo as reduções com relação ao que é cobrado pelo litro da gasolina. A gente espera que reduza aí mais, né? Lembrando que não é mais de responsabilidade da Petrobras a distribuição de gasolina, nem mesmo a produção de petróleo em terra aqui no estado do Potiguar. A 3R Petroleum assumiu essa operação neste ano. Tem mais informação. 1/3 dos municípios brasileiros não tem recursos para bancar prefeitura e câmara. Os dados foram publicados pelo índice Firjan de gestão fiscal. Mossoró está abaixo da média no indicador autonomia. O índice Firjan de gestão fiscal analisou dados de 5.240 municípios, onde vivem 97% da população. Os números correspondem ao exercício financeiro de 2022. Os dados apontam que 40% estão com as contas públicas em situação crítica ou difícil. O maior número se concentra nas regiões Nordeste e Norte do país. Já Mossoró, nos indicadores gasto com pessoal, investimento e liquidez, apresenta resultados positivos. No entanto, no indicador autonomia está abaixo da média nacional. No quesito estadual, Mossoró apresenta nesse indicador a posição 29ª, sendo a primeira do estado a cidade de Guamaré. Os dados apontam a autonomia crítica de 2020 a 2022. Levando em consideração os últimos 5 anos, apenas em 2019, Mossoró apresentou boa autonomia, com um índice acima de 0,4. O município de Guamaré, o primeiro do estado no indicador, apresenta o melhor número em autonomia, ao lado da capital Natal e do município de Lages, região central. Tá aí, o índice da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro leva em consideração vários aspectos da gestão pública
E nos municípios a gente viu na reportagem aí da Natália Rebouças os números aqui de Mossoró. Então, comparado a outros municípios, Mossoró vai bem neste índice e, claro, é um ponto que a gente precisa sempre estar acompanhando, que são esses levantamentos aí realizados nacionalmente. Vamos iniciar a nossa entrevista desta sexta-feira, pós-feriado. Ontem o nosso programa não foi ao vivo, a gente trouxe uma reprise de algumas entrevistas com assuntos importantes, mas hoje sim estamos ao vivo, 7h31. Para você que nos acompanha agora, mande a sua mensagem aí no nosso WhatsApp, 988028979. Para quem está nos acompanhando na reprise ou no YouTube, deixa também o seu comentário, manda a sua mensagem para saber que você está acompanhando aqui a nossa programação. Lindsay Lopes é presidente da Asprem, é assim que fala, né, Lindsay? A Associação dos Servidores da Prefeitura de Mossoró. É uma associação nova, que já teve uma discussão importante, que é com relação ao plano de cargos dos servidores gerais. Como foi esse debate, essa discussão para a aprovação deste plano? Boa noite. Boa noite, Vanúvio, né? E a toda a sua equipe. Boa noite vocês em casa que estão acompanhando o programa. Foi muito importante o nosso plano de carreira, né? Então, como isso iniciou? Desde o ano passado, outubro de 2022, um grupo de servidores começaram a se reunir para elaborar uma minuta de plano de carreira. As reuniões eram concentradas na Escola de Artes e começamos a debater vários aspectos de necessidade, de reivindicação, de solicitações. E aí começamos a criar uma minuta. Quando criamos a minuta, ficamos sabendo que o prefeito tinha criado, nomeou, né, 3 servidores para discutir o plano de carreira numa comissão. Então, nós prontamente fizemos um ofício solicitando nos incluir também nesta comissão, já que a gente estava debatendo. E daí fizemos parte de toda a discussão, de todas as reuniões, levamos a nossa minuta e depois recebemos da gestão uma minuta que foi elaborada por eles, baseada na nossa. E daí a gente conseguiu agora, graças a Deus, o nosso plano de carreira, a lei, né? Já foi até sancionada. E o que é que muda na carreira, no plano de cargos, carreira e remunerações aí dos servidores gerais? O que é que muda? Como era antes e como é que vai ser a partir de agora, porque já foi sancionada? O que mudou, que foi assim um dos pontos principais que a gente sempre debatia, achar injusto nós, servidores no geral, não ter o plano de carreira e não ter um percentual de incentivo pela qualificação. Então, isso aí foi uma mudança, né? Todo servidor que entrou desde lá de trás, que seja antes de 88, que foi sem concurso, e até os que entraram por concurso, se fizessem um curso superior, uma especialização, um mestrado, ficava frustrado porque não tinha nenhum tipo de incentivo, de valorização de proventos nesse sentido. E agora, depois do plano de carreira, nós tivemos esse ganho. Outro ganho muito importante foi a reclassificação de função, onde muitas pessoas entendem como enquadramento. Enquadramento de função que acaba com aquela questão de desvio de função que existia muito. Porque no ano de 2000 houve um concurso, entrou muita gente, muitos servidores como merendeiro e ASG, porém tinha pouca mão de obra qualificada na prefeitura. E esse pessoal que entrou através de concurso, na sua maioria, conseguia desempenhar outras funções administrativamente, no setor financeiro, em outros setores que não houve concurso. Então, como não houve para essas outras áreas, houve o reaproveitamento dessas funções. E daí, sempre que entrava uma gestão nova, ficava aquele medo do servidor, porque existia essa questão de dizer que estava em desvio de função. E com esse enquadramento, com essa nova reclassificação de função,
vai acabar também com isso. E o outro ponto importante, muito importante, que não é também o plano, mas sim o nosso piso, que foi atualizado, né? Nosso piso houve um aumento aí para quem é de nível fundamental de 30%, quem é de nível médio 35% e nível superior 40%. Que a gente não tinha esse reajuste há mais de 7 anos. Esse reajuste ele já vai começar a ser pago a partir de quando? A partir de dezembro. Estava previsto para janeiro, porém, quando o prefeito criou o projeto-lei da assistência social, ele anunciou que estava modificando a nossa data, antecipando, assim como da assistência para dezembro. Então, nós estávamos com a expectativa para janeiro e foi melhor ainda. Nós vamos ter, ainda aí no finalzinho do ano, esse ganho. A gente vai falar mais sobre a associação, falar sobre as buscas aí por melhoria do Serviço Público Municipal de Mossoró. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o cenário político, nesta sexta-feira estamos entrevistando a Lidsen Lopes, que é presidente da ASPREM, que é a Associação dos Servidores Públicos da Prefeitura de Mossoró. Já a gente volta a falar sobre os aspectos que envolvem o Serviço Público Municipal de Mossoró e, claro, questões salariais, benefícios. Daqui a pouquinho a gente volta à nossa entrevista e você de casa já pode mandar a sua pergunta a partir de agora. No próximo bloco a gente vai trazer as participações. Vamos de informação. Os vereadores de Natal aprovaram na tarde da terça-feira um projeto de lei que aumenta os salários deles próprios e também do prefeito, dos secretários e do vice-prefeito da capital potiguar entre os anos de 2025 e 2028. A votação, que aconteceu em regime de urgência, durou apenas 4 minutos, foi ligeiro. E a ementa, que é um resumo do projeto, não foi sequer lida no plenário. A matéria não estava entre as pautas do dia, mas entrou em votação após a apresentação de um requerimento com a assinatura de 10 vereadores. Apenas 3 parlamentares votaram contra a aprovação do projeto. O atual salário do prefeito é de R$20 mil mensais, mas o gestor recebe 60% a mais no valor total do salário por conta do jeton indenizatório desde 2022. Com isso, a remuneração fica em R$32 mil. Com o aumento agora aprovado na remuneração, vai receber o prefeito de Natal um total de R$ 41.600 a partir de 2025, igualando ao salário do presidente da República. O salário atual dos vereadores é de R$ 19.500. Com a aprovação do reajuste, os salários passaram a ser os seguintes: R$26 mil para prefeito e vereadores, R$20.800 para o vice-prefeito e R$15.600 para os secretários e demais auxiliares do primeiro escalão da gestão. Gostou aí? Manda seu joinha no nosso WhatsApp 988028979. Quero ouvir a sua opinião sobre esse aumento aí dos salários dos vereadores, do prefeito, dos secretários lá da capital. E aí o seguinte: a prefeitura disse em nota que não enviou o projeto da Câmara para a Câmara, que o projeto foi de iniciativa do Legislativo e que esse aumento não vai atingir o atual prefeito Álvaro Dias, por isso que ele não se sente beneficiado e jogou aí a responsabilidade para os vereadores. Aguardo o joinha de você que está nos acompanhando lá no WhatsApp, tá? Manda sua opinião sobre este assunto. Hoje foi o último dia para que os servidores aposentados e pensionistas do município, os da ativa também, pudessem comparecer ao censo organizado pelo Previ Mossoró. Veja o que acontece para quem não realizou essa atualização de dados. Foram 2 meses para realizar o censo previdenciário, que agora chega na reta final. Os dados vão ajudar a melhorar o funcionamento do sistema previdenciário do município. De acordo com o presidente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró, Paulo Linhares, o período de atualização dos dados não deve mais receber nenhuma prorrogação. No início da tarde desta sexta-feira, a adesão dos servidores encontrava-se da seguinte forma: essenciados são os servidores ativos e os servidores inativos, estes pensionistas
e aposentados, né? Então, os recenseáveis, a gente chama de massa recenseável, tinha 5.036 servidores. Quando a gente começou o censo, a gente sabia que cerca de 5.036 seriam recenseados. Compareceram até hoje 4.682. Isso são números atualizadíssimos. O servidor ativo, aposentado ou pensionista que não atualizou os dados durante esse período deve enfrentar a suspensão do pagamento até comparecer no Previ Mossoró. Servidor que não compareceu não vai receber a remuneração, seja pensão, seja aposentadoria, seja vencimento, né? Não vai receber agora no final de novembro. Se o servidor comparecer, na hora que ele comparecer, a sua remuneração será restaurada, porque é um direito dele. Agora, também é um direito da municipalidade suspender essa remuneração, como ocorre em todos os censos. Bem no último dia, Madelon veio garantir sua participação. É sim, importante, né? Para deixar tudo atualizado, tudo direitinho, né? Você acabou deixando para o último dia, enfrentou fila? Foi, não enfrentei fila porque eu não sabia, na verdade. Aí a Previ me avisou e eu me desloquei de Antônio Martins para vir fazer o censo. Como você pôde ver, mais de 5.000 servidores devem fazer esse recenseamento. Agora, aquele servidor com algum tipo de mobilidade reduzida devido a casos de saúde pode-se entrar em contato com a Previ, com o número que aparece agora aqui na tela e agendar uma visita em casa. Nós temos um serviço agora volante para ir na casa daquele servidor que não tem condição de comparecimento, que está doente. Isso tem que ser comprovado, né? Não é brincadeira, olha, eu não estou podendo ir, não é assim, tem que comprovar com documento. Então, comprovou com documento, a gente fará. Tá, o prazo se encerrou hoje. A gente falou com o Dr. Paulo Linhares essa semana já aqui, trazendo mais informações. Agora, se você conhece alguém que ainda não conseguiu fazer aí o censo, é importante que você o alerte essa pessoa, porque senão não vai receber o salário no final do mês. Então tem que avisar para essa pessoa procurar urgentemente Previ. A data foi até hoje, mas já na segunda-feira, se não fez, busque lá as informações para você não ficar aí de fora da folha de pagamento, para o dinheiro realmente pingar. Importante. Está na lei, precisa ser feito, então você precisa ir lá buscar as informações, levar os documentos para você estar ali provando que você existe, que você tem ali o seu salário a receber. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Lidsen Lopes, que é presidente da Associação dos Servidores da Prefeitura de Mossoró. Bem, com relação ao salário, já vai ser atualizado a partir de dezembro, a partir do próximo mês. E aí, uma crítica, inclusive, do Sindicerpo era sobre o pagamento do salário base, do salário que ficaria abaixo do mínimo. Existe realmente essa condição na aprovação deste novo plano de cargos? Alguma carga horária abaixo do salário mínimo? Vamos ver o seguinte, o plano foi feito em cima da maior carga horária do município. Hoje, dentro do município, nós temos servidores com 20 horas, com 30 horas e 40 horas. O projeto de lei, quando chegou, tinha a tabela lá de 40 horas, que foi até solicitado que tivesse as demais tabelas. Porém, antes da tabela tem um artigo onde fala exatamente os percentuais de 20 e 30 em cima desta tabela de 40. E na tabela de 40, o nível inicial, 1, é 1.400 e alguma coisa. É mais do que o salário mínimo. Não está abaixo do salário mínimo. Porém, eu acredito que quando o Sindicerpo faz menção em dizer que é menos do que o salário mínimo, ele deve estar se referenciando à tabela de 30 horas. Porém, nós solicitamos que a de 30 também não ficasse abaixo no nível 1 e a justificativa foi que não existe nenhum servidor da prefeitura no nível 1 com 30 horas. E isso a gente sabe porque nós, servidores dessa comissão, fizemos um censo
antes de terminar a nossa minuta, porque entendemos que para a gestão criar um projeto-lei, ele precisa ter em mente, ter noção de quantos servidores tem de nível fundamental, médio, superior, e além disso, quem está nessas categorias e também quem já tem um ensino superior, quem já fez uma pós-graduação. Então, nós fizemos todo esse levantamento. Diante desse levantamento, a gente conseguiu perceber que na tabela de 30 horas, o nível que começa de servidores é a partir dos 6. E lá não é menos do que um salário mínimo. Então, ninguém hoje, depois dessa lei aprovada, vai ganhar menos do que um salário mínimo. Se houver concurso e dentro aí do âmbito dos servidores gerais, eles vão começar pela classe 1. Então, como é que pode ser feito para o futuro, então? Até onde ficamos sabendo, né, quanto à associação, questionamentos, quando fomos lá, né, que a partir de então, hoje, a prefeitura funciona no horário de 2 expedientes e que a ideia é, para os próximos concursos, 40 horas. Não vai ser 30 horas. Então já não fica Não fica ninguém abaixo do mínimo. Então, como a gente sabe disso, que é um modelo de prato, que a gente vê de praxe, que a gente vê que no Estado, Federal, nas universidades, o FES, o ER, nos concursos são 40 horas. E eles estão implantando também que daqui para frente os concursos vão vir com 40 horas. Então, não vai ficar ninguém abaixo do salário mínimo. A organização da associação, ela é diferente do sindicato que já existe, o Sindicerp? Qual é a diferença desta instituição diante da outra em representar os trabalhadores? Como é que ela chega? Ela já participou agora dessa negociação sobre o plano de cargos, carreira e remunerações dos servidores gerais, mas como é que fica agora a manutenção da associação? Como é que ela pretende seguir defendendo os direitos dos servidores? Vanúvio, nós estamos ainda no trâmite da legalização da nossa associação, né? Nós fizemos, antes teve uma aprovação de uma diretoria provisória, foi emitida uma notinha no jornal de circulação, porque a gente seguiu todos os trâmites como deve ser feito. E depois disso teria que ter uma nova plenária com 30 dias de antecedência a essa divulgação. Depois dessa reunião, tivemos a leitura com os presentes do nosso estatuto e a aprovação da diretoria definitiva. O próximo passo foi agora cartório, depois a Receita Federal. Isso tudo sendo finalizado, nós vamos fazer um grande evento de filiação. Todos os servidores que queiram vir participar, porque nós temos grupo de WhatsApp, as nossas reuniões a gente passa a ata, os que não participaram da reunião, que vêm falar que quer assinar, que quer ver o que foi visto na reunião, a gente passa, e daí essas pessoas que nos estimularam a criar a associação, porque ficaram solicitando que fosse feito e que querem participar. E o formato vai ser o mesmo, né? A gente vai ter uma taxa, né? Nós vamos aprovar qual o valor para ser descontado no contra-cheque do servidor. E as pautas, né? Nós já temos pautas anotadas para a gente já reivindicar próximo ano com a gestão. E a única diferença que eu vejo com relação ao Sindicerp, assim, ele é um sindicato, nós vamos ser uma associação. E eu percebo que eles buscam, né, reivindicar. Porém, nós sentimos que não estávamos tendo representatividade, porque os fatos por si só ele falam. Por exemplo, se você considerar que professor todo ano teve o seu reajuste, você consegue perceber que existia uma luta realmente para professor. Não estou dizendo aqui que está errado, que está correto, nem estou criticando. Né? Eu acho que se na diretoria do Sindicerp sempre esteve professores, é natural que eles sabem as dores dele. E por mais que nós levássemos as nossas dores, como ele não sente na pele, ele não sabia o norte. É tanto que outras categorias, como a guarda, a agente de saúde, criaram as suas associações, os seus sindicatos, por entender também. É tanto que nós perguntamos, por que vocês criaram? A gente tentou fazer um estudo, um levantamento, se seria viável a gente tomar essa iniciativa.
porque nós estávamos sentindo que não tínhamos essa representatividade, certo? Então, a diferença é que nós vamos lutar por todos. Se existe o gari, o motorista, a SG, merendeira e agente administrativo, todos vão ser contemplados nessa associação. Nós vamos tentar entender cada caso quando chegar até a diretoria, até a associação tentar resolver. E outro ponto é que a gente foi através do diálogo. O nosso perfil de quando a gente começou nossas reuniões era sempre esse, de tentar o diálogo. Tentar entender, levar um pleito e esperar, por mais que demore, mas a gente tentar ter a compreensão que também não tem só a nossa categoria. Então, o nosso perfil sempre vai ser o diálogo. Inclusive, nas nossas reuniões, nós sempre falamos que ficou como lição que devemos ter sempre o diálogo, o respeito e paciência de ambos os lados. Quantas vezes também, talvez, a gestão se sentiu incomodada da nossa insistência, mas nos respeitou e conseguimos chegar e alcançar. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco a gente traz a sua participação. Não sai daí já. De volta com o cenário político, sexta-feira estamos falando sobre servidores de Mossoró com a presidente da ASPREM, que é a Associação dos Servidores da Prefeitura de Mossoró, a Lindsay Lopes. Você de casa pode mandar a sua pergunta, viu? Chegou a hora de você mandar o seu questionamento na noite desta sexta-feira. Sexta-feira, já véspera do Enem, viu? As provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 estão chegando. Nos próximos 2 domingos, dia 5 agora, e no dia 12, quase 4 milhões de pessoas vão participar do exame. No total, os candidatos precisam resolver 180 questões de múltipla escolha e fazer uma redação dissertativa argumentativa. Nesta reta final de preparação, é necessário começar a se organizar para não chegar atrasado nos dias do exame. É essencial conferir o local de provas, saber que hora chegar para fazer o Enem, a partir de qual horário você pode levar o caderno de questões e os documentos e materiais obrigatórios, por exemplo. Então, você, pai, mãe, avô, avó de algum aluno que vai fazer a prova do Enem, por experiência ou já na Vera, então comece a se organizar, deixe já tudo pronto, porque vai sim ter Enem no domingo. Lembrando, os portões abrem meio-dia, viu? Os portões abrem meio-dia e fecham pontualmente às 13 horas, 1h da tarde. As provas começam a ser aplicadas de 1h30 e vai até 7 horas da noite. Vai ser um domingo intenso. Inclusive, nós falamos sobre este assunto no Meio Dia TCM lá no 95. Falamos sobre dicas de língua portuguesa, de redação, ontem com Marília Bezerra, que é professora aqui em Mossoró. E hoje nós falamos com a Iana Angel Fernandes, que é psicóloga. Então, esse trabalho psicológico que é preciso ter com os alunos antes, durante e depois é muito importante. Então, para você ouvir novamente o nosso Meio Dia TCM, vai lá no podcast do Spotify para você ouvir essas 2 entrevistas. Ficou muito interessante, muito bacana. E aí é um momento também de você já relaxar, de você conferir essas últimas dicas para o Enem 2023. Neste final de semana, portanto, aí tem Enem e tem sim direito a transporte coletivo gratuito aqui em Mossoró, quem vai fazer o Enem. A definição sobre a disponibilidade do transporte aconteceu após reunião do Executivo Municipal com a empresa Cidade do Sol. Acompanhe. Quem vai nos explicar tudo sobre essa gratuidade é o diretor de Mobilidade Urbana, Luiz Corrêa, que está aqui comigo. Luiz, um dia importante para quem vai fazer essa prova, também importante garantir um acesso, uma viabilidade de transporte, né? Como é que vai funcionar essa gratuidade? Explica para a gente. Pois é, pessoal, a Prefeitura Municipal de Mossoró também resolveu participar do Enem, só que contribuindo e ajudando com o estudante. Como é que funciona? Gratuidade para todas as pessoas que queiram utilizar o sistema. As rotas convencionais. O ônibus passa naturalmente onde ele já passa todos os dias. Detalhe importante, início de saída, início do sistema, que ele começa a operar em alguns bairros de 11 e outros bairros de 11h30. Nós vamos divulgar essa tabela.
e ele começa a retornar para os bairros às 19h10, dando um tempinho para aqueles últimos remanescentes. Luiz, e é importante, você já falou sobre isso, mas é importante falar, né? Há essa gratuidade durante, então, todo esse período, tanto para quem vai pegar o ônibus na ida, por exemplo, para fazer a prova, como quem vai precisar para retornar à sua residência. Né? Exatamente. Tanto quem vai prestar a prova, como quem vai para casa. Você que não vai prestar o exame do Enem, aproveite também, que também é gratuito para você. E me diz uma coisa, Luiz, haverá alguma mudança, algum incremento? Serão as mesmas rotas, como já vem funcionando? Como é que vai ficar essa situação? As rotas são as mesmas, favorecendo, logicamente, aqueles pontos mais estratégicos onde vai ser prestado o exame do Enem. Muito obrigado, Luiz. Está aí, então, para quem vai prestar o Enem, essa é uma boa notícia. De repente, uma viabilidade, uma oportunidade de ir no transporte público, chegar no local da prova e voltar a retornar sem ter um gasto a mais, que a gente sabe que é tão importante para quem está se preparando, para quem está estudando. Alivassi Costa para o jornalismo TCM. Nas redes sociais da Prefeitura, acredito que estas informações de horário de saída dos ônibus, os bairros, essas informações serão publicadas também lá na empresa Cidade do Sol, né? Nas redes sociais, no Instagram da Cidade do Sol, da Prefeitura. Então, para quem vai fazer o Enem, boa sorte, concentração, calma, leitura das questões e vamos botar quente aí para tirar boas notas, beleza? Vamos voltar aqui à nossa entrevista. Lindsay Lopes, que é presidente da ASPREM, Associação dos Servidores da Prefeitura de Mossoró. Um abraço aí para o Roberto César, valeu Roberto César, mais conhecido como Roberto de Lilian. Ele está dizendo aqui que tem posto de gasolina a R$ 5,49. Já baixou o preço. Valeu, um abraço aí para o Roberto César. E tem pergunta aqui. Vamos lá, vamos tentar trazer a maior parte de perguntas aqui de você de casa. A Fátima, do bairro Aeroporto, ela disse que acha muito difícil alguém que foi concursada como ASG, que tem desvio de função, assumir a nova função. Ela disse que isso chega a ser, sim, desvio de função. Explica pra gente essa questão, o Lindsay. Fátima, boa noite, né? Não existe dificuldade não, porque aí foi feita a reclassificação de função. Nessa reclassificação de função, na tabela que foi feita lá para o nível fundamental, onde se encontra os ASG e merendeira, você vai ver que lá foi criada agora assistência auxiliar de serviços operacionais. Lá na tabela vem inúmeras funções que essa categoria pode desenvolver. E dentre elas está, por exemplo, se alguém que fez o concurso de ASG e lá no início, no edital, vinha dizendo quais eram as funções e a função fosse de zelar, de limpar, e essa pessoa ainda hoje trabalha nessa função, ou no caso da merendeira, aquela que faz a merenda mesmo, e ainda continua fazendo, existe essas funções também na tabela. Porém, lá na tabela existem também elaboração de relatórios, aplicações de outras atividades, existe também manutenção preventiva de equipamentos. Porque eu estou falando de equipamentos também, porque eu vejo que tem, por exemplo, servidor como técnico de informática, que eu já vi, né, que muitas das vezes a prefeitura tem essa necessidade e existe servidor capacitado para esse fim e consegue fazer. Existe também, acredito que deve estar assistindo, servidoras que me procurou a associação para dizer de problemas que estava vivenciando. Há mais de 15 anos, uma merendeira que foi convidada a trabalhar numa unidade básica de saúde, no setor de sistemas, para estar dando a manutenção nos sistemas federais. E ela tem capacidade para isso. Tanto tem que foi. E o nosso serviço público municipal, hoje está bem melhor, mas existia nessa unidade que ela foi trabalhar muito precário, um ar-condicionado que não funcionava, e ela, mais outras servidoras, trabalham com tanto amor que fizeram a doação da central de ar, leva seu próprio notebook de casa. Por que esse servidor cresceu nos estudos e não pode fazer carreira dentro da prefeitura? Até porque, quando você tem esse enquadramento, não implica financeiramente em nada, é só exatamente na função que você vai desempenhar. Então,
existe, a lei foi aprovada e existem as funções lá. Então, o servidor, ele não vai, nem o que está realmente exercendo a função de merendeiro, não vai deixar de fazer a função dele, e esse servidor que foi enquadrado e que desempenhava outras funções que não era fazer a merenda. Isso é a coisa mais comum de se ver, Vanuva. Eu fiz o concurso no ano de 2000, o do Estado, e fiz o concurso também para a SG. Lá no Estado, eu saí. Eu pedi exoneração porque eu já estava na prefeitura e não podia. No Estado, eu andei esses dias e vejo que lá teve o plano aprovado em 2010 e existiu a reclassificação de função. E mais detalhada ainda do que o da prefeitura. Se você for na DIREC, amiga, ou qualquer outro servidor que queira ir, na DIREC, que é um órgão do Estado, existe lá uma função que é desempenhada de inspetor e que quem fez o concurso lá atrás de ASG hoje está nessa função. E não é desvio de função, porque foi feito o enquadramento. Então, é legalmente possível e depois que a lei é aprovada, nada impede. Quem também mandou mensagem neste assunto também foi a Lucineide. Ela questiona o seguinte: a pessoa que passou no concurso para a SG, mas agora com essa mudança, se a pessoa for dar um plantão no setor de epidemiologia, vai receber completo ou só metade como antes? Já que tem o ensino médio, ela no caso cita a si própria. Pronto. Com relação à questão dos plantões, nessa nossa lei, ela não contempla por quê? Porque plantões é específico da Secretaria da Saúde e da Secretaria da Assistência. Então, o servidor que era da 003, que é desta nova lei e que naturalmente dá esses plantões, ele vai seguir a lei de cada uma dessas secretarias. Então, como é o nome da pessoa? A Lucineide. Lucineide, você vai ser enquadrada no modelo de plantões, se você dá na Secretaria de Saúde, no modelo da Secretaria da Saúde. Tem aqui uma outra questão. Eliane pergunta aqui: por que não dá as 40 horas dos servidores que pedem, já que está na lei e a própria lei fala, então existe extras e seletivos, o servidor pode, o município não dá. Como é que funciona? Existe o reenquadramento também para horas trabalhadas? Quem é de 30 pode ir para 40? Pronto, você chegou num ponto até interessante, Vanuva. Obrigada, Eliane, pela pergunta. E é muito importante essa pergunta. Por quê? Quando o projeto foi tentar ser aprovado na Câmara, foi questionado muito, e antes, quando ainda estava como projeto, muitas perguntas no nosso grupo de WhatsApp, muitas perguntas, especulação e servidores naquela aflição que, depois dessa lei do prefeito, dessa lei da gestão, que foi encaminhada, todo servidor, mesmo aqueles que tinham 30 horas, iam ser obrigados a dar 40 horas. E não existe isso. Existem servidores de 20, de 30 e de 40. Qual é o procedimento normal que existe na prefeitura? Eu tenho 30 horas e quero aumentar minha carga horária para 40. Eu vou na secretaria, faço o meu requerimento solicitando, ou eu faço o meu requerimento, ou eu entro num DOC, que um DOC é um sistema virtual da prefeitura para você solicitar algo. Você faz o seu documentozinho solicitando aquele aumento de carga horária, o seu chefe imediato assina e vai para a Secretaria de Administração. Vai ver se há a necessidade, naquele local que ele está trabalhando, de aumento daquela carga horária. Se houver, deferido, se não houver, indeferido. Por isso que aquela história de dizer, depois dessa lei, todo mundo vai ser 40 horas, não é. Porque eu já soube que existem várias pessoas solicitando esse aumento de carga horária. E vai ter gente que não quer também. E tem gente que não quer. Tem gente que quer, tem pessoas que talvez queiram até diminuir. Então, assim, não vai ser nada obrigado. Quem tem suas 30 vai ter suas 30, quem tem 20 e quem quer aumentar vai pedir o aumento. Eu estou aqui com a pergunta do Cinquentinha. Na verdade, as participações do Cinquentinha, né? Ele perguntou a diferença da associação, que é a novidade para ele, e do Sindicerpo, a diferença a Lindsay já trouxe aqui para a gente. Ele botou aqui: com certeza, com o aumento lá da capital, né, o aumento dos futuros políticos da capital, a saúde vai piorar. É possível. Ele diz aqui também: percebo que os aposentados da Previ também precisam criar sua associação. E teve uma pergunta aqui de uma pessoa que não conseguiu, não colocou aqui a identificação, tem umas borboletas aqui no nome, mas pergunta sobre os aposentados. A associação representa também quem é aposentado? Sim.
Representa, sim, todo o pessoal que é aposentado pela Previ, todo o aumento que nós conseguimos futuramente, e esse que foi conquistado agora, esses servidores também que são aposentados terão direito. O Jacques Sandro faz uma pergunta aqui interessante. Gostaria de saber da presidente da associação, no momento em que a gestão, seja ela qual for, não querer receber a associação, isso para essas negociações de pautas das categorias, vocês terão coragem de deflagrar uma greve? É o Jacques Sandro. Jacques Sandro, boa noite, né? E obrigado pela pergunta. Eu acho pouco provável, porque o nosso perfil não é muito, assim, digamos, um pouquinho radical, não criticando quem faz, mas esse é o nosso perfil através do diálogo. Não sei daqui para frente, né? Hoje o nosso posicionamento e o nosso entendimento é através do diálogo. Para frente, a gente sabe que nosso pensamento muda diariamente. Não sei daqui para lá, mas hoje o nosso perfil é de não ter esse tipo de estratégia. Nossas estratégias são outras. Um abraço para Seudão e família lá em Caraúbas. Um abraço, Seudão, acompanhando aqui ao vivo. Ele assiste na reprise também. Seudão, aí sempre atento também ao nosso programa. Quem mandou uma mensagem bem gratificante aqui também para a gente é a Antônia Melo. Dona Antônia Melo manda uma mensagem dizendo o seguinte. Ela diz, boa noite para vocês que fazem o programa. Estou assistindo, top o programa de hoje. Valeu, Antônia Melo. Muito obrigado pela audiência, hein? São mensagens assim que realmente fortalecem aqui o nosso trabalho. Um abraço também aqui para Zeneide. Zeneide manda mensagem, não temos mais tempo, mas fala sobre os aposentados e que precisa também de complemento, enfim. Muito obrigado. Fazer só uma ressalva, Jacques Sandro, bem ligeirinho. Inclusive, outras gestões, nós tentamos diálogo, tentamos apresentar a nossa minuta e não conseguimos e nunca fizemos greve. Lindsay Lopes, presidente da ASPREM, seja sempre bem-vinda aqui ao cenário político. Obrigada, Vanuso, pelo espaço, obrigada a toda a equipe e a todos que estão em casa. A você de casa, a gente agradece a audiência. Quem vai fazer o Enem, boa sorte, um ótimo final de semana, bom descanso. Até segunda. Um abraço.